Olá, sejam bem-vindos ao podcast, o podcast da Cast Soluções em Segurança do Trabalho. Eu, Diego Moraes. E eu, Sabrina Santos, juntos vamos conduzir esse podcast especial, trazendo reflexões profundas sobre a NR1 e os aspectos psicossociais no ambiente de trabalho. Muito bem, Sabrina. A NR1 ela existe desde 1978 e olha só, somente agora foi reconhecido a questão psicossocial, que passará em vigor a partir de 2026. Imagina! Hoje vamos conversar a respeito dessas mudanças, dos impactos que ela vem trazendo, papel da empresa, dos SSTs e, claro, dos trabalhadores. E para isso, nós trouxemos hoje uma convidada especialíssima, Valéria Avalone, psicanalista. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vai lá, pega seu café, pega seu fone, senta que o podcast vai começar. Vamos lá. Vamos lá. Valéria Avalone, que prazer imenso receber você aqui, hein? Nossa, o prazer é meu. Estar aqui com vocês, uma empresa de 15 anos, eu olhei lá. 15 anos de experiência, mais de 1.000 cursos, né? De treinamento, de segurança. Vocês são especialistas nisso. Estamos aprendendo. É um prazer enorme estar aqui para somar com vocês. Bom, falar um pouquinho de mim. Eu tenho 26 anos de experiência no desenvolvimento psicossocial. Há 18 anos eu fundei e sou CEO do Núcleo Vidas, espaço terapêutico em Valinhos, aqui pertinho. E durante todos esses anos, eu venho me dedicando à saúde, tanto emocional quanto mental das pessoas que me procuram. Bom, é claro, esse ano tem uma questão diferenciada. Com essa alteração da NR1, eu me vi puxada, né? Impelida, provocada a realmente fazer diferença. E nada como me juntar à CAST, que tem esses mesmos valores, essa mesma missão de fazer a diferença nas empresas, né? Bom, e por que eu digo isso? Eu já fui afastada por picos de estresse, vocês não sabiam disso. Nossa. Olha só! É verdade. Então tem aí um pontinho aí eu a tenho mais. lugar de fala. Lugar de fala, exatamente. Eu sou microempresária. Eu tenho um histórico aí de trabalhar com matemática e informática antes de entrar para humanas. E nesse período eu fui afastada por estresse agudo. Mais de 1 mês, tive que tomar medicação. Então, eu tenho lugar de fala nos dois mundos. Por isso, quando teve essa alteração da NR1, eu falei, é muito importante eu colocar a minha experiência, não apenas profissional, mas de vida, para tentar ajudar esse público, esse meio corporativo que precisa tanto. É interessante como você colocou, né? E, geralmente, o que acontece, né? Quando a gente fala de segurança do trabalho, a primeira coisa que vem é aquela a mística de como ela surge, né? Ela surge com a função do supervisor de segurança do trabalho. Qual que era a função dele? Entregar IPI. Então, quando a gente fala de segurança do trabalho, você sempre pensa lá, equipamento de proteção individual, você vê alguns desenhos, você vê um capacete, já pensa que é tudo mais físico a coisa, né? E agora a NR1, ela já vem mais no lado humano mesmo, do indivíduo, né? O comportamento, entender toda essa existência de cada indivíduo, que sofre muito, né? Até a gente fala das doenças ocupacionais, físicas, mas as mentais... Pois é. E aí? Pois é. O ser humano ele sempre foi visto, e aí se a gente pegar a história da Revolução Industrial, as várias fases da Revolução Industrial, a gente vai ver que o ser humano era uma peça. Aliás, eu vou citar aqui que eu lembrei, Charlie Chaplin tem um filme que é maravilhoso dele, que é Tempos Modernos. Você já assistiu? Eu já assisti. Gente... E é exatamente na segunda fase da Revolução Industrial, que ele, inclusive, aparece como uma engrenagem no filme. Maravilhoso, maravilhoso. E fala exatamente sobre o ambiente insalubre, a pressão e como o indivíduo era visto mesmo como apenas uma pecinha de máquina. Hoje em dia, não mais, né? Não é só doença física que causa perda de dinheiro, que causa... problemas de relacionamentos, afastamentos, não é uma pecinha
é uma pessoa que tem emoção, que tem psique, que tem mental, né? Que é influenciado pelo meio e que influencia o meio. Então, sim, hoje em dia mudou e vamos torcer para que essa NR1 aí realmente alterada tenha um impacto extremamente positivo. Você puxou um ponto interessante, né? Se a gente voltar no tempo, fazer uma análise aqui na linha do tempo, a legislação brasileira, nos anos 40, ela não fala nada disso, né? E por quê? Por quê? De lá para cá, a gente poderia pensar até para trás ainda, né? Quando as OITs ainda regulavam alguma legislação ali, enfim. Agora, em 2025, ponto, deu boom. Eu acho que não... em 2025, deu a explosão, né? Caiu-se a ficha, se é que eu posso falar dessa forma, que alguma coisa, em termos da lei, deveria ser feita. Sim. Mas vinha vindo. Se você parar para pensar... nos 10 últimos anos, contando de 2024, vamos pensar, 2014 Sim. a 2024, teve um aumento de mais de 113% de afastamentos oficiais. Isso são números oficiais, né? Mais de 113% de afastamentos. E quais eram os diagnósticos mais concorridos aí? Era depressão e estresse. Ansiedade, né? Estresse. Então, assim, nos 10 últimos anos. E, lógico, aí vem a pandemia. Isso já vem acontecendo. 10 últimos anos. Aí veio a pandemia, obviamente, vem toda aquela questão de isolamento social. Home office da vida. Os home office da vida, que é muito bom até a página 2, né? Então, depende também de cada um. Então, assim, veio o home office e, querendo ou não, disparou N medos. Disparou N... O ser humano é um ser social, a gente precisa da troca. Mas todo mundo agora está com medo de sair de casa. Tem muita gente que está com uma resistência, inclusive, porque... Inclusive, as empresas estão mudando e trazendo para presencial de novo, fazendo híbrido. Então, está tendo um movimento muito complexo na cabeça de uma pessoa. Não está sendo simples para o RH. Sim. Mas é exatamente isso. Agora teve a explosão. Por quê? Já vinha com esse aumento de números e com a pandemia deu uma cerejinha do bolo ali, né? Colocou-se uma cerejinha e deu um up, deu uma visibilidade maior aos processos, inclusive com burnouts, enfim. A gente para pensar também, né? Quem era o trabalhador para o empregador naquele momento, né? Se isso veio à tona somente agora, em 2025, olha quantos anos já se passaram, né? Muito. Você chegou a fazer home office, Sabrina, ou não? Sim, não cheguei a fazer home office. Uma preocupação que eu tinha nessa época, já como prevencionista, claro, né? Era... Tá, mas e esse home office? Porque uma coisa é você imaginar uma sala perfeita, né, dentro de casa, toda organizadinha, parte ergonômica, parte física, tudo certinho. E também as questões internas da pessoalidade ali, da pessoa, né, do indivíduo. Criança, cachorro e todos esses... Será que isso devia atrapalhar bastante também? Já deve ser um gerador ainda maior, né, de alguma maneira. Eu até comentei uns dias atrás, eu falei assim... você está trabalhando no seu home office, mas você nunca sai do seu trabalho, porque você cruzou o corredor, você olha para a porta, ai meu Deus, você já começa a ter de novo aquele prazo, né? Talvez foi esse ponto, né? Da percepção até do governo, ou enfim, para vir, né? De fato com a NR1. Não sei. Depois da pandemia, teve um pico muito grande de afastamentos. Isso acabou chamando a atenção do INSS, né, da Previdência Social, e os números aumentaram absurdamente. Então, tudo é uma questão estatística. Já vinha aumentando, só que depois da pandemia, teve um pico altíssimo. Então, óbvio, os números chamam a atenção, só que eu aprendi uma coisa.
nesse meu tempo aí, nessa minha estrada, que eu sempre olho, né? Eu sou de formação matemática, então não tem como não prestar atenção em números. Mas eu aprendi que por trás de números sempre tem uma história. Uhum. E essa história sempre envolve pessoas. Então, quando os números começam a gritar, pode ir atrás que tem problema com pessoas, tem problemas nas relações, tem problemas... Porque quem faz os números? Quem faz as metas? Quem bate o faturamento da empresa? São pessoas. Ah, mas agora tem robô. Bom, mas não é desde agora. Tem já alguns anos, algumas décadas. A questão, sim, tem muita coisa de IA agora que vem forte, mas, por um outro lado, tem uma pessoa por ali. Não é 100% máquina. Nunca tem, né? Não tem como, né? No final, sempre tem alguém ali também. Tem alguém. Puxa lá a linha de produção, sim. Onde que tem uma pessoa apertando um botão que seja, mas tem uma pessoa. Então, os números, quando gritam, eles estão falando de problemas com pessoas. Com certeza. E também o trabalhador com a saúde mental em dia, ele produz mais, né? Ele trabalha com mais vigorosidade, trazendo mais estratégias para a empresa, não é mesmo? Lógico, porque e a minha abordagem, eu gosto muito assim de ter uma abordagem nas empresas humanizada e personalizada. Uma empresa não é igual à outra. Processos a gente entende que sim, né? Muitos, né? Dependendo dos tipos de empresas. Mas os problemas nos grupos, eles podem ter similaridades, mas não necessariamente são idênticos. As pessoas não são iguais. Sim. As causas, às vezes, não são as mesmas, são parecidas, mas não as mesmas. Então, assim, eu gosto muito de entrar num processo personalizado e humanizado, em qualquer tipo de abordagem na empresa. Então, sim, as pessoas, quando elas estão bem emocionalmente, se sentem seguras, vamos falar em termos de segurança, se sentem seguras fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, elas obviamente relaxam. E quando tem um relaxar, o trabalho, elas vão estar mais focadas, elas vão estar mais atentas e elas vão produzir mais. Sim. Então, sim, sem dúvida nenhuma, a saúde psicoemocional é fantástica e extremamente necessária. Também vem a questão de, se a pessoa está com problemas psicossociais, ela também pode transmitir isso para o amigo do lado, né? Para o colega de trabalho. E é muito interessante isso que você está falando, Sabrina, porque assim... A gente fala de riscos psicossociais, é esse o termo, né? Sim. Uhum. Que a gente acaba usando na NR1, que eu achei perfeito. Mas o que é um risco psicossocial? É o psico com o social. Uhum. Então, a gente está falando de processos de registros psi, ou seja, da mente da pessoa, com o social, ou seja, o meio no qual ele interage. Sim. E isso é na casa dele, como ele chega de casa no trabalho, como ele chega em casa do trabalho, e sim, no próprio ambiente de trabalho. Então, as relações, o ser humano, ele afeta, ele interfere nos ambientes e o ambiente interfere no ser humano. E, lógico, vai ter uma contaminação ali, vamos chamar assim, né? Uhum. Bem a grosso modo, mas uma contaminação de humor, uma contaminação de atenção ou de falta de atenção. Aquela questão que um profissional está trabalhando numa máquina, o outro operador está trabalhando na outra máquina do lado. Se esse aqui está disperso, não está prestando atenção no que está fazendo, ele pode dispersar o colega do lado e, de repente, ele não sofre um acidente, mas o outro desvia a atenção, fração de segundos. A gente sabe isso até dirigindo, né? Sim, sim. Quantas vezes a gente ouve, não pode usar celular verdade. dirigindo. Não é isso. Verdade. Sim. Não vai trocar rádio... Na estação, né? Não vai estação. mexer em qualquer coisa. Cuidado, porque o nosso cérebro é fração de segundos. E a gente não presta atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso não existe. A gente desliga aqui e liga ali. Essa fração, isso é cérebro humano. Então,
se a gente acha que vai dar conta, não, mulheres, né? Agora, mulheres. Né? A gente sempre fala, e eu falo isso também, que a gente dá conta de mais de 5 coisas ao mesmo tempo. A gente sempre geral, fala, né? A gente sempre fala isso. Eu vou ter que concordar. Eu vou ter que concordar. Só que não. A gente se cansa e se desgasta muito, justamente porque esse desliga a atenção aqui e liga lá, que dá a impressão que a gente está com a atenção em mais de uma coisa, não é real. Não é ao mesmo tempo. Uma hora o sistema entra em pane, né? Entra em pane. Entra em pane. Não tem a menor sombra de dúvida. Vai entrar em pane. Aí vem todos os processos de depressão, de irritação e tudo que, né, agrega aí as mulheres, as TPMs e etc e tal. Mas tem a gente não tem esse vou prestar atenção 100% em 2 coisas ao mesmo tempo. Nenhum cérebro humano faz. Sim, sim. Então, sim, afeta. Você colocou um ponto interessante, né? Você gosta de personalizar, A gente costuma dizer que na Caixa a ideia é sempre ir lá e fazer o trabalho de acordo realmente com a atividade do cliente. E não é só porque a gente acha, não, tá? Porque se você ler a norma regulamentadora, qualquer uma delas, eles são bem pontuais. E acaba as interpretações levando à generalidade. Mas, por exemplo, 2 indivíduos estavam trabalhando numa máquina, dois operadores, e eles decidiram por comportamento, né, fazer diferente. Né? O resumo da ópera teve um acidente. Então, veja, eu vou lá, olha o meu trabalho, dar o treinamento bem pontual à atividade que ele está fazendo. Por outro lado, vem essa parte, né, de como que ele está psicologicamente para exercer atividades. Seja com um problema familiar, seja com... Sim. Aí a gente vai tentar trazer para cá agora, para o interno. Por exemplo, está sendo bem treinado? Foi bem capacitado? Foi bem orientado? Está sendo ouvido? Tudo isso. E aí, a percepção que se tem desse acidente é que, adivinha, vamos correr para a gente produzir mais? E teve o acidente. Então, na ideia da personalização, você vai no ponto, no cerne, né? De como cada comportamento tá tendo ali. É isso? É isso. Nesse caso, eu vou pegar esse gancho aí que eu achei perfeito. Vamos entender. Eles estavam querendo agilizar, fazer mais rápido para produzir mais. Certo? Sim. Perfeito. Não adianta você dizer para essa pessoa que está errado. Ele sabe. Ele foi treinado, ele sabe que está errado, né? Ele sabe que tem um processo, como fazer o timing das coisas, ele sabe. Nesse momento, como que eu entraria em uma abordagem? Primeiro, ouvir, mais do que tudo. Os líderes precisam ouvir, mesmo que discordem, mas precisam ouvir. O colaborador, ele precisa ser ouvido. E depois, qual seria a minha abordagem? Mostrar a importância dele em casa. Uhum. O quanto ele é importante em casa. O quanto que a volta dele para casa inteiro, literalmente, Sim. e bem, e com emprego, sim. É importante para a família. Se ele morar sozinho, se ele não tiver ninguém, é importante para ele mesmo, ou para os pais, ou para a família. A gente precisa trazer uma conscientização de que ele não está tomando cuidado só porque mandaram, ou só porque a empresa lucra com isso. Uhum. É por ele, mais do que tudo. Às vezes dá a impressão que, se a gente voltar na ideia do contexto filosófico, de que ele acaba se sentindo uma ferramenta. Mas não uma ferramenta no sentido, olha, a importância minha, só a engrenagem do Chaplin, né? Mas eu sou mais um, né? E ninguém se importa. Então, assim, será que os RH, será que as estruturas, será que tem tido esse entendimento? Ou pelo menos agora, eu não tô... Eu sempre passei por diversos treinamentos assim maravilhosos, né? A questão não é como que era, mas talvez como tem que ser, ou como deveria ser, apesar que isso continua sendo atemporal, né? Filosófico. Não dá para você... O que era ontem não necessariamente é agora. Mas como que tá? Como que as empresas... Como que estão preparados para encarar essa... Não.
Não está. Muito sincera, sensata. Não. Ninguém tá. Certo. Nem os colaboradores. Ninguém tá. Porque é tudo muito novo. Sim. Lógico, isso vem acontecendo desde sempre, né? Desde sempre. Sim. Mas eu vou levantar um ponto. A nossa cabeça funciona assim. Quando a gente não dá nome às coisas, não existe. Quando a gente começa a nomear, quando a gente começa a falar, olha, os números, olha o que está acontecendo, olha a quantidade de afastamentos, burnout, olha, entende? Os turnovers, né? Então, assim, quando a gente começa a dar nome, isso faz uma diferença absurda. A gente só vê, só existe quando existe nomeado, quando é nomeado. Os RHs, eles estão começando a ter um protagonismo com a pandemia, que aí é o RH 4.0, né? Sim. Então, eles estão começando a ter um protagonismo mesmo a partir da pandemia. Antes, era só para... Eles eram vistos, né? Pela maioria, não vou generalizar, é lógico, mas pela maioria das empresas como mal necessário. Precisa ter para contratar, demitir, fazer o onboard, fazer, entende? E fazer os treinamentos e tal, mas eles faziam, lógico, e sempre se empenharam, mas eles não tinham a visibilidade e a valorização que eles estão começando a ter a partir da pandemia. Então, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp de RH e eles estão se dedicando, eles estão buscando ferramentas e eles estão, sim, querendo. Agora, as empresas, os CEOs e diretores, enfim, estão começando a entender a importância. Sim. Então, assim, preparado, ninguém está. Porque é algo muito novo para nós, apesar de acontecer há muitas décadas. Tem um ponto aí, antes sem querer te cortar, Sabrina, Claro. mas tem um ponto interessante que você colocou, que são as estatísticas, são números. E é muito interessante, não sei se é a cultura do brasileiro, eu também não conheço muito fora, mas é o tal de pegou fogo, chama o bombeiro, né? Então, dá a sensação de que se tem que acontecer alguma coisa para a gente pensar, bom, qual que é o número de afastamento, acidente, é relevante? Não sei. É relevante, vamos pensar em alguma coisa. É meio estranho, né? É verdade. Não orna muito bem isso daí. Tem que acontecer bastante caso, tem que ter muito afastamento. Agora nós vamos ter o maior concurso para auditores da região. Olha quanta coisa que vai acontecendo. Você colocou um ponto que dava a impressão que quando eu ia fazer entrevistas lá atrás, no passado, ficava 3 horas na empresa esperando, mas a gente está com uma vaga para outra coisa. Pô, mas vocês me chamaram para isso? Então, caramba. Então você gera, né, um clima bem... Sabrina? Valéria, dentro da visão da psicoterapia, quais os impactos que a empresa pode trazer na saúde mental do trabalhador? Muito interessante. E é onde eu mais trabalho em cima, e é um foco, né, de trabalho muito grande, muito necessário, né, na saúde corporativa. Bom, primeiro, irritação, desânimo. Às vezes, o trabalhador ele não vai pedir demissão porque ele precisa do dinheiro. Vamos ser honestos, né? Ele não vai pedir demissão. Isso não significa que ele esteja bem com a empresa. Isso não significa que ele esteja confortável no que ele está fazendo. Por que não? Às vezes não. Né? Então, assim, se essa empresa foca em metas, só metas, bater meta. E eu atendo pessoas de grandes empresas, Brasil e no exterior, eu atendo brasileiros no exterior, de grandes empresas estrangeiras, inclusive. Pena que online, né? Eu podia ir lá passear, mas não é online. É online. Mas pessoas que trabalham em grandes empresas multinacionais, enfim... E a pressão sobre resultados é enorme. As empresas pressionando e entendendo. E quando a gente fala em empresas, a gente não pode esquecer que o líder é uma pessoa. O CEO é uma pessoa. Sim. Então, entende? É escalonado.
O líder está pressionado, o gerente está pressionado, o diretor está pressionado, o CEO está pressionado, o proprietário, vamos pensar em empresas menores, está pressionado. Mas ele é o dono, como ele está pressionado? E o mercado? E o mercado? Verdade. Que nem sempre o salário também, somente o salário, por mais alto que seja, vai ser o suficiente, né? Não. Pessoa sendo maltratada, mal vista dentro da empresa, mal valorizada, isso gera um impacto muito grande, né? Sim, e se o colaborador não se sentir seguro, e eu não estou falando só de EPI, eu estou falando seguro para ele trabalhar com calma em todas as esferas. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser acolhido, ele precisa, sim, ser chamado a atenção de uma forma humana, acolhedora, colocando, olha, como que a gente pode melhorar isso aqui? Sim. Como é que você está? Tá tudo bem em casa? Abrir os líderes, eles não podem esquecer que eles também são gente. Como é que eles gostariam de ser abordados pela chefia deles? Vamos usar o termo chefia, que é antiquado, mas né, para os superiores dele. Como? Eles não gostariam de falar, escuta, olha, você está 30% abaixo da meta, você tem 15 dias para fechar essa meta. Não, ele ia querer que os superiores dele chamassem, falassem assim, tá tudo bem, como é que você está em casa? E um outro ponto muito importante, às vezes, as pessoas os colaboradores começam a faltar, ou chegar atrasado, ou ficar doentes. Sim. E às vezes as empresas não prestam atenção nisso. Isso já é sinal de problema. Não inicia um estudo ali, né? Para entender. Não. E aí só vai prestar atenção quando der afastamento. E aí já deu prejuízo. Já deu custo. As empresas precisam entender que investir, olhar para a saúde psicossocial é estratégia de sucesso. Sim. E não perda financeira, e não custo. Eu sempre falo porque investimento, ele dá o retorno. Sempre. Não importa o que você está pensando. Claro que você faz isso na balança, mas o investimento, ele sempre dá retorno. A gente voltar um pouco na década de 90, ali meados de 90, você tinha uma ISO TS na indústria da automobilística, que a ISO TS e tinha a 17.000, salvo engano, 22.000, não vou me recordar agora de cabeça, mas que falava justamente do bem-estar do colaborador. Era para tratar o bem-estar. Então, como é que você está? Você está bem? Você chegava na empresa, tinha até todos aqueles protocolos de olhar no espelho, falar como, sentir como que você estava. Então, mas de repente você vê isso como uma questão de, olha, o absenteísmo. O que acontece? Está se afastando por isso, está se afastando por isso. Mas o mais interessante é que no final de tudo, ele faz o levantamento e trata. Exato. E aí começa a obter novamente retorno daquele investimento que ele fez, tanto para, olhando os dois lados da balança, né? Para a indústria, para a empresa, que passa a produzir mais e com qualidade, e tendo sua imagem alavancada, porque o colaborador falar que é da hora trabalhar lá, eu já escutei isso. Eu escuto isso. E de contrapartida, ela produzir melhor e o trabalhador depois tá bem. Né? Ele não tem afastamento, ele já passa a não ter todos esses... Leva o filho na empresa, né? Você tem esses... Começa a ter umas coisas muito diferentes, muito bacanas, né? Agora, o que você considera mais recorrente desses fatores psicossociais nas empresas? O que é mais comum a gente escutar hoje? Ansiedade e depressão. O burnout está junto aí, né? Mas os números mais gritantes... é ansiedade e depressão. E aí vamos tentar entender o que seria a característica de uma depressão e uma ansiedade. Legal. A ansiedade, eu vou falar de uma forma muito simplista, que não é tão simples assim, mas são sintomas físicos. Certo. São sintomas físicos em função da pessoa perceber que ela não tem controle dos resultados daquilo que ela quer controlar. Seja da vida dela, seja do trabalho, às vezes até da relação com o patrão, ou do quanto ele quer subir na carreira, o quanto ele quer realmente fazer o plano de desenvolvimento dele individual funcionar, crescer.
às vezes ele não tem controle, porque vai depender do chefe, o líder está fazendo as reuniões só por fazer. Então, assim, o que é a ansiedade? São sintomas físicos, porque a pessoa percebe que ela não tem planejamento, ela não tem um controle. Quando eu falo controle, eu estou falando e não tem um início, meio e fim de como eu vou chegar nos meus objetivos aqui dentro dessa empresa. Então, a ansiedade, cada um pode ter de um jeito. Tem gente que vai ter uma dor de barriga, tem gente que vai ter sono demais, insônia, tem gente que vai ter, por exemplo, irritabilidade, tem gente que vai chorar, tem gente, entende? Cada um vai ter um sintoma, dor de estômago. Então, assim, são sintomas físicos porque não está conseguindo se sentir seguro nessa jornada laboral com a empresa que não está passando para ele, acha que está, mas às vezes não está. Por isso que rodas de conversa, em espaço seguro, feedbacks extremamente afetivos, humanos, isso é muito importante, entende? E, por exemplo, a depressão. Pensa numa pessoa depressiva. Qual a imagem que vem na mente? Uma pessoa encolhida, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa sem vida, triste. Então, você imagina um funcionário que chega sempre atrasado, que está arrastando, que... Já desmotivou. É isso. E como que a gente trata isso? Isso é muito importante. Existem, por exemplo, check-ins, né, semanais, para que... check-ins semanais, tem estudos, tem pesquisas que indicam que reduz em 10% o burnout. Primeiro, a continuidade. Não adianta você fazer algo uma vez e daqui a 6 meses, 1 ano, talvez faça de novo para dizer que está fazendo. Tem que começar pequeno. Tem que começar de pouquinho, sabe? Em pequenos atos, em pequenos gestos. Ouvir, treinar líderes para ter uma comunicação positiva, assertiva, afetiva, amorosa, de gente para gente, sabe? E Jung tem uma frase, não vou falar exatamente com as palavras, mas diz mais ou menos assim: saiba todas as técnicas, aprenda todas as teorias. Mas quando você estiver na frente de um ser humano, seja apenas outro ser humano. Sim. Você tem as mesmas questões que o seu colaborador ali na frente. Só que de um outro jeito. Você está em um outro lugar que ele está muito mais inseguro que você. Então, como a gente resolve? Eu sempre sou a favor do preventivo. Então, rodas de conversa, uma pesquisa para ver como está aí o próprio RH, né, costuma fazer, como é que está o humor, o clima organizacional, Sim. Quais são as maiores reclamações. Tem uma empresa, eu não vou citar o nome, lógico, Sim. que faz desabafos anônimos. Ah, que bacana. Ou por escrito, né, assim, no site deles, né? Ou cartinha, ou sei lá. Alguma coisa que você coloca numa urninha ali. Né? De qualquer jeito. Ou põe no morninha, ou de forma eletrônica. Sim. E 100% anônimo. Para que os colaboradores escrevam o que eles quiserem. E em momento algum, isso pode ser usado contra o colaborador. Muitas das vezes dá a sensação que se ele for fazer alguma observação... Ele vai ser punido. Vai ser né? punido. Lógico, eu trabalhei em várias empresas, algumas muito grandes, até multinacionais, quando eu era CLT. E eu vou ser bem sincera, isso era clássico, entende? A gente, imagina que a gente falava... E quando juntava ali o chefe, né, que na época era chefe mesmo, o chefe, hoje é líder, o chefe, para saber, tá tudo bem, o que está te incomodando, o que você tem de pontos positivos e negativos para você pontuar para a gente. Imagina que a gente falava, nunca. Você sabe que eu trabalhei num lugar que tinha... Eles mandaram eletronicamente para a gente fazer a satisfação da liderança, né? Das chefias, nossa e tal. Aí ninguém fez, né? Ninguém tava fazendo.
Aí 3 dias depois mandaram, ó, viu, ninguém fez aí ainda, hein? Ué, como é que sabe que a gente não fez ainda? Então dá essa sensação de que não tá tão anônimo, né? Então, às vezes, é isso. Porque, veja bem, como a gente dá treinamento, a gente lida muito com a pessoa mesmo ali da máquina, sabe? O operador, o chão de fábrica. Meu, é impressionante. Você conversa 5 minutos com ele, ele tem a solução para o problema que o engenheiro, às vezes, não enxerga. E ele não é ouvido. Não é ouvido. Todo colaborador, seja do chão de fábrica, o operador de máquina, ao gerente, ao líder, ao diretor, ele precisa se sentir acolhido e visto. Ele não é mais um número apenas. Uhum. Ele não é uma peça. Ele é uma pessoa. Ele não é mais só matéria, corpo. Ele é uma pessoa que tem emoção, que tem pensamentos e que tem uma família e tem uma casa e que tem um ambiente fora dali. Que pode estar acontecendo tudo dentro da cabeça dele, com inúmeros problemas. Tem muita gente agora, setembro, né? Eu estou, inclusive, com uma palestra de prevenção do suicídio, né? Em função do Setembro Amarelo. Sim. Tem muita gente que suicida e ontem estava conversando, rindo, parece que está tudo bem. Mas porque a pessoa não é ouvida e usa uma máscara. Porque não adianta falar quem é que vai entender, quem é que vai querer realmente me ouvir. Eu só vou ouvir críticas. Eu atendo pessoas que já tentaram suicídio. Eu atendo pessoas. Nossa. E elas não se sentem ouvidas, compreendidas. É como se ela falar da dor dela é insignificante perto dos problemas que existem por aí. Então, o operador de máquina ao diretor precisa ser ouvido como pessoa. Então, rodas de conversa com sigilo absoluto garantido, os caixinhas de desabafo, que não precisa ser caixinha com papel escrito para vão identificar a minha letra, né? Pode ser eletronicamente, de forma anônima, enfim. E rodas de conversa mesmo. A psicanálise, inclusive, ela é dita, né? Ela é conhecida como a cura pela fala. Tem gente que fala, mas como a psicanálise funciona? Você chega lá e fica falando? Você ouve o que você fala. Sim. Alguém está ouvindo a sua fala. Tanto o psicanalista quanto a si mesmo. Então, às vezes, você começa a ouvir e você percebe que aquela angústia pode sair de você. Não precisa ficar, sabe, congestionando você e fazendo você sofrer por dentro, morrer por dentro. Então, esse movimento levado para as empresas, essa tomada de consciência, que ouvir o indivíduo com treinamentos, palestras, rodas de conversas, mas de conscientização e direcionado para o que realmente a empresa ou o setor. Eu nem acho que a empresa como um todo tem, tudo bem, palestras de letramento e tudo mais para uma empresa como um todo, mas cada setor tem uma dor, ou mais de uma, diferenciada. Então, se as empresas começarem a entender, porque as empresas estão com muito medo, né? Sim. Estão com resistência, e eu entendo, eu sou microempresária, eu super entendo. É aquilo que eu falei, né? Eu conheço um pouco dos dois mundos. Então, assim, medo de vir alguém multar e dar uma advertência. Eu não sei como é que vão ser exatamente, né, os procedimentos, mas uma cobrança, uma crítica e o nome da minha empresa e a minha marca, como é que vai ficar? Porque vai que tem uma caça às bruxas, a gente não sabe, é tudo muito novo, né? Então, as empresas estão com medo e estão resistentes muitas vezes porque acham que só vai ficar ruim para elas. Então, agora, se a gente faz com que ambas as partes, a empresa e colaboradores, entendam que é um barco só, e se não juntarem forças para ficar bom para os dois lados, a empresa tem que faturar. Ela não é uma ONG, não é sem fins lucrativos. Sim. Mas, por um outro lado, ela só vai faturar se os colaboradores estiverem bem para produzir. Sim.
Pensando nisso, como que a escuta ativa e esse acolhimento emocional, né, entre o empregador e o empregado, como que pode melhorar essa relação entre eles, né? Você acredita que essa é uma ferramenta que pode ser introduzida nos treinamentos de segurança do trabalho? Eu acho fundamental, porque entra exatamente o que é uma escuta ativa. Escuta ativa eu estou escutando, estou prestando atenção no que você está falando, no que significa a sua fala. E não é simplesmente estou ouvindo o seu som. Não. Se sentir ouvido, né? Eu estou prestando atenção de fato no que você está falando. E vou levar em consideração isso. Não é não é o que eu acho certo ou errado. É uma questão o mais neutra possível para entender a dor desta pessoa, ouvir e falar: não, vamos resolver junto. Qual é a sua sugestão? E tem uma técnica muito usada, que é a técnica do sanduíche, né? Que eu acho bárbara, que funciona assim. E tem outra também, né? Que é picotar o problema em partes. Mas a questão do sanduíche, você traz o problema. Então, vamos pensar, você ouve do seu colaborador qual é o problema. Seja um problema pessoal ou seja um problema empresarial, né? Seja um problema das tarefas e atividades dele. Quando você ouve isso, é o primeiro pão do sanduíche. Uhum. Então, vem um problema. O recheio do sanduíche... Não, desculpa, perdão. Primeiro a gente faz como? A gente elogia e fala: estou aqui para te ouvir. Sim. Estou aberto, né? A primeira parte do pão é o acolhimento. Você precisa acolher, você precisa falar: estou aqui para te ouvir. Sem julgamento. Eu quero saber o que está acontecendo para a gente buscar junto uma solução. E eu tenho certeza que você é a pessoa mais indicada para me trazer, inclusive pensar junto em qual solução nós podemos e quais as opções de solução a gente pode ter. Então, traz primeiro esse pão, que é o acolhimento e o conforto para o colaborador. Depois, o recheio, que é o problema. E o outro pão é qual solução a gente pode tentar. Porque nenhum problema corporativo vai se resolver sozinho e sem a participação dos colaboradores. Não adianta. É aquelas dinâmicas que a gente fala, né? De tentar equilibrar um prato, passar para o outro tem que equilibrar, senão o time não ganha, tem essas dinâmicas. Sim. Esse trabalho de equipe, ele tem que ser um trabalho de equipe real, mas consciente que cada membro da equipe está sendo ouvida e a opinião está sendo realmente levada em consideração. Brainstorm é fantástico. Sim. E com respeito. Eu trabalhei numa instituição bem famosa aí e tinha bastante, e eu acho muito 10, porque você consegue colocar N situações para dar o resultado. Nada mais que o trabalhador, né, que o indivíduo ali para colocar essas situações. Realmente, trabalhar a liderança, trabalhar a gestão, que muitas das vezes eu acho que ela acaba sendo muito... protocolar, né? Sim. Olha, tem que ser assim, tem que ser... E fica engessado, não tem esses diálogos, né? Mas, enfim, NR1 vai entrar em vigor. Sim. Minha pergunta e as empresas estão preparadas para isso? Não. Acho que não. Vamos dizer assim, a maioria talvez não. Entende? A maioria talvez não. Tem algumas que eu já vejo movimentos reais, mesmo antes da alteração da NR1. Mas, assim, vamos trabalhar junto. Não é porque não tem tudo pronto, não tem tudo preparado. Não tem a fórmula mágica, né? Não, e a gente está falando de processo humano. E por onde que elas podem começar? Nos detalhes. Abrir rodas de conversa. Fazer com que os líderes entendam, né? E aí, normalmente, tem que partir de cima, né? Sim. Que os líderes entendam que eles também são pessoas e que eles podem começar com rodas de conversa. De repente, os colaboradores... E, lógico, a conversa ela tem que ser afetiva, amorosa e tem que ser com respeito,
né? A questão dos bullying, isso aí tem que tomar muito cuidado nesse aspecto. E eles podem começar com pequenas coisas. Prestar atenção nos índices de afastamento ou de idas ao médico. Não para punir, mas do tipo, peraí, esse funcionário, ele saiu 3 vezes para ir ao médico. O que está acontecendo com ele? E não para dizer, opa, vamos demitir. Não, mudar o olhar. O que está acontecendo? Vamos chamar para conversar, mas de uma forma, o que está acontecendo? Você está bem? Está acontecendo alguma coisa na sua família? O que está acontecendo na sua saúde? Porque às vezes ele está precisando só de um apoio, até mesmo para conseguir resolver problemas de saúde física. Sim. E às vezes ele está escondendo um problema de saúde porque ele tem medo de fazer o tratamento como realmente tem que ser e ter que se afastar mais dias. E aí ele não vai se curar nunca, porque não está fazendo tratamento direito. Então, assim, esse olhar é de extrema importância. Então, eu começaria com pequenas coisas, olhar os detalhes. Essa questão de afastamentos, essa questão de dispensas médicas. Por que aquele funcionário está ficando resfriado o tempo inteiro? Resfriado é sintoma físico. Se é sintoma físico, tem alguma coisa psicoemocional e psicossocial que está afetando ele ao ponto dele ficar resfriado, porque o corpo dele está dizendo assim, some, a gente precisa ficar debaixo do cobertor e quietinho no nosso canto. É isso que um resfriado quer dizer. Em termos metafísicos mesmo, em termos de... Porque quando a gente fica doente e fica resfriado, dependendo da gravidade, o que acontece? Debaixo do cobertor, tomar chazinho, Sim, não é isso? Sim. Remedinho, porque eu quero ficar quietinho no meu canto. É isso. Pensando nisso, com certeza há ferramentas para poder utilizar, para poder prevenir essas questões psicossociais, se elas forem criadas dentro da empresa. Como, por exemplo, Diego, eu trabalhei numa empresa que era muito interessante. A gente tinha ginástica laboral dentro da sala de trabalho, e tinha uma vez por semana massagens relaxantes, sabe? Acupuntura, uma vez por semana. E achava isso extremamente interessante, porque às vezes você tá com uma carga tão grande no final de semana e toda segunda-feira você sabia que você tinha uma massaginha. Então, você já começava a semana de trabalho totalmente revigorado. Então, o que você indicaria, de repente, para um pós, né, integração da NR1? Quais as ferramentas que a empresa poderia utilizar para ajudar os colaboradores? Eu achei sensacional. Tem uma empresa, inclusive, em Valinhos, né, que faz isso. E acho que uma em Vinhedo também, que faz isso. Eles têm um ambiente que é um spa, vamos colocar assim. Nossa, que delícia. Então, especificamente para os... Tem sempre frutas e não Legal. não só essa questão de massagem, meditação também pode entrar. Pode entrar um profissional, se não o psicólogo da própria empresa, mas um profissional, um psicanalista, um terapeuta, do jeito que seja 1 dia ou 2 dias, alguns horários disponíveis para ouvir, mesmo que não seja presencial, que seja online. Sim. Entende? Mas que ele tenha um local, tem uma grande empresa, que eles têm cabines à prova de som. Que interessante. Eu já até Nossa, imagino. muito bom. Eu não posso falar. Não, eu falo assim, já vi umas cabines que a pessoa entra lá e desabafa, grita. Também. E não só isso. Eles podem ter 1 hora de terapia com o terapeuta, com o profissional que eles quiserem. Porque não adianta que você dizer que na baia dele ali, na mesa dele, ele vai conseguir colocar o fonezinho de ouvido e fazer a sessão de terapia que a empresa permite, né? Que é um agregar, um diferencial muito importante, que as empresas que permitem, mas o fulano vai estar ouvindo, o outro vai estar lendo os lábios. Não faz sentido. Não pode. Agora, cabines, sei lá, dependendo da quantidade de funcionários, mas 2, 3 cabines, só precisa ter uma mesinha básica e uma cadeira. É interessante, né? Porque você pega o perfil. Eu atendia um cliente que tinha
mesas de jogos. Nossa, eu conheço também. É um desabafo tão Já maravilhoso numa empresa assim também. E aí, mas é interessante, saia todo mundo feliz, né? E voltava a trabalhar. Pra você ter ideia, até cadeira de massagem tinha. Olha aí. Isso. Então, assim, esse local, esse spa, e ter opções, porque não pensa que todos os colaboradores vão se sentir confortáveis com a mesma coisa. Não. São indivíduos com pensamentos diferentes. Particularidades. Então, eu conheço uma empresa em Campinas que ela tem uma área que tem uma mesa de sinuca, tem um joguinho, eu não sei essas coisas, vai. Sabe esse joguinho eletrônico, joguinho game sim, mesmo, sim. né? Tem, e tem boliche, uma pistinha pequena, nada muito de boliche, sabe? Tem um saco de... Sabe aqueles... Eu também não sei esse nome. Sabe esse saco de luta que você dá soco? Sim. Também. Legal. Tem. Desabafar. Para descarregar. Sim. Então, assim, se você perceber, existe uma série de coisas, de pequenos gestos. E o colaborador, ele se sente acolhido, se sente olhado, se sente... Gente, eu sou gente aqui. Então, isso faz uma diferença absurda. E são coisas pequenas. Dá para começar com pouco. É bem interessante, né? Porque o princípio já começa lá na contratação. Tudo isso, na verdade, você já começa na contratação. Então, quando você vai fazer o exame médico, você já passa por uma bateria de exames, psicólogo... faz aquele do risquinho, né? Faz aqueles exames e tal, enfim. A empresa já começa esse trabalho ali, já seleciona o colaborador que faz referência àquela vaga, enfim. Não dá para simplesmente pegar e deixar ele lá depois, né? Não dá para não dar continuidade, não dá para ter uma tratativa dentro de um ambiente. Hoje eu costumo ir em várias empresas, a gente vê como que as empresas tem uma sala ali para descanso, tem uma sala de jogos, tem e tal. E no final das contas, a NR1 ela vem como um chamado, né, para a responsabilidade que a empresa tem, né? E ainda mais agora com a chegada de novos auditores, eu acredito que ano que vem a NR2 ela volte, então comecem novamente as inspeções de trabalho e tudo mais. Então tá aí também esse ano, né, a oportunidade para que as empresas se readequem ou se adequem, vamos dizer assim, da melhor maneira. E a gente poderia citar N situações aí. Bom, é hora de olhar para frente, né? Sim. Nós temos esse ano. Sim. 2025 já está valendo, está em vigor. As empresas vão precisar fazer alguma coisa. Né? Vão precisar se mexer. Se mexer. O passivo trabalhista é muito maior do que o investimento. Sempre foi, né? Sempre. Quando a gente vê os números, a gente vê que sempre foi. Compensa muito mais investir do que remediar. Pois é. Eu sempre sou a favor da prevenção. Eu sempre sou a favor de olhar antes, né? Agora, vamos entender uma coisa. A gente está falando desses locais de lazer, né? Desses pequenos spas, né? Para o colaborador. Mas isso tem que vir junto com uma mudança cultural da empresa. Tem que estar no valor. Tem que estar no valor. Porque, senão, vai ficar aquela questão que a gente usa aquele jargão, né? Para inglês ver. Mas por trás está tendo bullying, por trás não está tendo a valorização, por trás não... Eu conheço empresas assim. Por trás não está tendo um ambiente saudável, por trás não está tendo uma conversa olho no olho, não está tendo a atividade... Eu atendo pessoas, inclusive, que estão nesse mundão aí, né, corporativo, e que preferem fingir que está tudo bem para os colegas, e são empresas que têm esses espaços, que têm esses locais de descanso, tá? E que... Sim, a gente na nossa área também encontra. Sim. Então, assim, precisa ter uma mudança de cultura de verdade. Porque essa paciente, inclusive, já está pensando em procurar outro emprego. Por quê? Porque ela se sente pressionada, ela se sente encurralada, palavras dela. Sim. Por quê? Por causa do comportamental de colegas.
E que e tem canais de denúncia, tem tudo, mas cai no limbo, cai no, sabe? Não adianta, não tá enraizado. Não tá na cultura, então Sim. tem que mudar a cultura. Então, assim, sim, vamos olhar para frente, agora é a hora, entende? Nós temos menos de 1 ano, Sim. né? Foi em maio, né? Que fez a alteração. Nós temos menos de 1 ano. Sim, sim. Mas ainda dá tempo. Se a gente começa agora, dá tempo, mas tem que ser um trabalho em conjunto. O valor, os valores, né? A cultura. Se a empresa, é o que eu sempre falo, quando ela começa pequena, ela é muito mais prático, né? Quando ela já está muito grande, ela vai fazer uma troca Sem dúvida. Porque assim, na verdade, com o tempo, os valores, as coisas vão mudando, é super natural. A gente pega pela própria NR1 mesmo, que ela veio como uma mudança nessa cultura, né? Agora, como você falou, a gente, na nossa área, principalmente de treinamentos para operação de máquinas, para uma parte mais ali tátil da coisa, né? Sim. A gente, às vezes, encontra empresas que... não, porque a norma tem que ser assim, normas internacionais, e na prática, muitas das vezes, não, dá um jeito. Faz assim, faz aquele jeito. Então, se não está enraizado, não adianta. Não adianta. E eu até brinco, tem cliente que ele vai na empresa, aí você vai atravessar a faixa, ele para o carro, né? Não sei se você já deve ter presenciado isso. Sim. Aí uma vez eu perguntei, mas e na rua, você para também? Então. Porque a cultura também tem que vir. Você tá levando, mas você tem que trazer. É o E a gente- psicossocial, né? Exatamente. Então, a gente encontra em situações, né? Tem Sim. gente que fala, nossa, foi maravilhoso ter essa aula. E você não vai acreditar. Eu usei ela em casa. Eu ensinei meu filho. Eu falei com a minha esposa. Então, aquilo vai se juntando até que, Exato. né? E todo mundo acaba, né, Sabrina? Sim. Trazendo essa cultura todo mundo junto. Valéria, que mensagem você deixaria para os SST, né, para os líderes de empresa que estão lidando já com esses riscos psicossociais? É muito boa essa sua pergunta, porque é efetivamente o foco, né, de quem trabalha com desenvolvimento humano, da forma que eu trabalho, em termos de prevenção. Ter sempre em mente que o objetivo é fazer com que o ambiente seja de crescimento mútuo e não de sofrimento. Se você identifica um sofrer, independente de qual seja, não importa. Físico, emocional, psíquico, não importa. Se existe um sofrer, tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, vai impactar nos números, vai impactar nas metas do time, vai impactar no faturamento da empresa. E, obviamente, pode impactar em acidentes, pode impactar em perda de vidas, inclusive. A gente está falando de uma forma ampla, mas de uma forma... existem acidentes que são fatais, né? Então, assim, os líderes, as empresas precisam entender que é investimento. É um investimento em estratégia de sucesso. Para você ter sucesso, você precisa investir em novas estratégias que realmente façam a diferença a médio e longo prazo, e não no imediatismo. Então, dá trabalho? Com certeza. Vai ser fácil? Não. Sempre é. Não, é uma mudança de uma cultura, e os colaboradores precisam se sentir confortáveis e seguros para fazer parte disso. E o líder também é um colaborador. Então, a gente precisa olhar efetivamente para o psicossocial e qualquer coisa, qualquer dor, seja ela qual for, é obrigatoriamente olhar para a causa, o que está gerando e não só a consequência. Existem empresas que a gente poderia citar, não falar as empresas, mas que a gente conhece que são cases de sucesso, que poderiam ser até tidas como referências hoje? Tem, mas eu percebo setorizados. Eu não, pelo menos até o momento, eu não entrei em contato com nenhuma empresa
que efetivamente esteja, vamos colocar, 80% a cultura sendo efetivamente aplicada dessa forma. 100% eu acho que é impossível, né? Mas pelo menos uns 70%, 80%. Muito se fala, muito se divulga para agregar valor à marca. Mas eu não vejo, pelo menos, eu atendo pessoas que trabalham em empresas. Então, o que eu ouço não é necessariamente 70%, 80%. E empresas que dizem que usam, inclusive, como marketing, né? Sim. E não necessariamente está. Para essas, talvez, seja mais... Eu vou falar uma palavra que eu não sei se é real, fácil. Realmente pegar a NR1 e realmente fazer acontecer e aumentar esse percentual. Mas eu não vejo empresas com 70%, 80% aí de resultado e de foco nisso. Talvez porque eles não tenham entendido a eficácia e como os números lá na frente, o faturamento de fato pode mudar e crescer muito. Pode ser escalar isso aí, pode ser exponencial, né? Imagina o quanto eles perdem com os afastamentos e novas contratações, né? Inclusive para substituir e, enfim... o quanto eles perdem, o quanto eles gastam com isso e, de repente, pegar esse valor, não perder talentos que podem usar a experiência deles e produzir muito mais, faturar muito mais com qualidade. Eu acho isso é muito importante, não só quantidade. Muito bem. Fazer uma pergunta vai ser bem legal. Se uma empresa quiser entrar nesse rol, entrar nessa mudança, né? Entrar nesses valores, e ela quiser procurar você. Vai ser um prazer. É o que eu estou buscando, né? Eu já tenho uma estrada, então, sim, nossa, vai ser um prazer. Eu vou adorar conversar, eu vou adorar identificar junto quais são os pontos e preparar realmente uma abordagem que faça de fato diferença. E vamos ajustando, vamos junto. Perfeito. Parceria. Muito bem. A NR1 está mudando. Nós temos que mudar juntos, nós vamos ser melhor. Eu estive aqui com Valéria Avalone, estive com a Sabrina, maravilhosa. Prazer imenso. Gostaria de agradecer a todos vocês e um abraço. Até mais. Até o próximo podcast.